Em 2020 eu era o quarto. O Zé Paulo faleceu, Salomão saiu, o Giba da discoteca se aposentou, agora sou eu. Passei para repórter. De repórter passei para editor. Aí o Zé Paulo de Andrade, que era o diretor de jornalismo, falou que ia me mandar embora. Eu falei, pô, Zé, você é meu amigo, meu padrinho de casamento, vai me mandar embora? Vou. Ninguém te aguenta na redação, você vai ser repórter. Fui repórter até o dia 31 de janeiro de 91. E eu já fazia a Hora do Ronco, de 87 a 91 eu fazia as duas. E a partir de 91, fiquei só na Hora do Ronco, tô até hoje, a Hora do Ronco já tem 37 anos de existência. Nós vamos falar bastante da Hora do Ronco, mas esse momento teu de repórter é muito marcante, porque você era o repórter que fazia o Pulo do Gato, não é isso? É verdade, fui o repórter do Pulo do Gato, fui editor do Pulo do Gato, dava trânsito também, e depois eu saí do Pulo do Gato, porque eu trabalho na Folha também, e fui ser editor. Aí não dava tempo para ser repórter, editor, coordenador do Pulo do Gato, entrou o Luiz Carlos Gertel, e passou a ser o repórter. Mas trabalhei durante uma honra ter trabalhado com tantas pessoas famosas. Trabalhei no Escrete do rádio, com a equipe do Fiore Gilhote. Olha, vou falar uma coisa. Pode ter gente, Sabino, que goste igual eu gosto da Bandeirantes, mas mais não tem. Não tem. É sua vida, né? Minha vida, pô, são 51 anos, na verdade. Estou com 74. Fazer 52 anos esse ano de Grupo Bandeirantes, e graças a Deus só fiz amigos, porque eu sou uma pessoa, sei de fato, estou sempre aprontando, sempre brincando, todas as pessoas brincam comigo, mas hoje eu estou com um problema de visão. As pessoas, você não tem vergonha de falar? Eu falei, por quê? Deu degeneração da mácula, o que eu vou fazer? Eu só enxergo vulto, tá? Se meus filhos passarem perto de mim, minha mulher, eu vou reconhecer pela voz. Quer dizer, eu comprei uma televisão de 90 polegadas, eu chego pertinho, dá para ver até o gol do Corinthians, que é uma coisa maravilhosa. Então, o pessoal me ajuda muito, porque até a semana passada eu caí na escada, e quase que eu me arrebento todo, porque preciso tomar cuidado, e me apoiando. E o pessoal sabe, fala, como é que você trabalha com essa dificuldade aí, degeneração da mácula? Fiz 21 operações, hein? Aí falaram que, o médico falou assim, que célula-tronco vai resolver o seu problema. Eu falei, quanto tempo vem essa célula-tronco para o Brasil? Ele falou, uns 20, 25 anos. Eu falei, com 100 anos eu vou voltar a enxergar, graças a Deus. Mas o pessoal me ajuda muito, Sabino, viu, Lupato? Eu só tenho a agradecer aqui, só fiz amigos. E quero fazer muito mais, tá? Não penso em me aposentar, não. Que legal! E eu queria então voltar a esses tempos em que você era repórter aqui da Rádio Bandeirantes, eleições municipais de 1985. Foi a do Jânio? Foi. Nós separamos aqui um trecho que, claro, foi muito bem cuidado por Milton Parron e equipe lá no Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, o nosso CEDOM. E ele vai trazer aqui, um trechinho de Pedro Luiz Ronco nas reportagens. Neste momento está sendo aberta a primeira urna do Bela Vista, aqui no ginásio do Pacaembu, da primeira zona do Bela Vista. O voto vai ser proferido pelo desembargador José Gonçalves Santana, presidente do TRE, Tribunal Regional do Trabalho. E ao lado do presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador José Gonçalves Santana, o candidato do PMDB, o senador Fernando Henrique Cardoso, que acaba de chegar em companhia do vice-governador Orestes Quércia e do seu vice, a prefeitura, Caio Pompeu de Toledo. Neste momento, a urna já foi aberta. Agora, o desembargador José Gonçalves Santana abrindo a primeira cédula aqui no Pacaembu, distrito da Bela Vista. Fernando Henrique Cardoso, o primeiro voto aqui no ginásio do Pacaembu, do distrito do Bela Vista, que tem 72.033 eleitores, foi para Fernando Henrique Cardoso. E agora todas as urnas de todos os distritos aqui já começam a serem abertas. Bela Vista, Consolação, Liberdade e Sé, num total de 187.995 votos. Outros tempos, né? Nossa, eu falava coisa importante.
Tenho saudade, viu? E tinha uma coisa no rádio, né, Pedro, que hoje acontece, mas de forma mais natural, que é o seguinte: era uma expressão que a gente falava, segura aí, né? Segura. Você vai lá pro local e segura. E fala, e fala, e fala, e fala. E o Ronco era um craque nisso, né? Segurava com muito conteúdo. Olha, às vezes eu nunca fiquei nervoso, sabe? Eu nunca fiquei nervoso, mas tinha reportagens que você era obrigado a ficar vários e vários minutos, às vezes horas. Por exemplo, quando o Papa veio para o Brasil, que eu fiz a cobertura no Amazonas, em Manaus, pô, segurei um monte de tempo, até fiz besteira pra caramba, mas não é fácil você ficar uma hora e meia você falando. Quando morreu Tancredo Neves, eu fiz a cobertura da carreata lá do Hospital das Clínicas até o aeroporto. E demorou pra caramba. E você fala, o que eu ia fazer? Eu falei, em que rua? Estava passando, a multidão chorando. Mas não é fácil, não. Mas Ronco, eu tenho boas recordações. Então, qual é a maior recordação? Sei que dá pra ter uma, mas qual é a maior recordação da tua carreira? Como repórter, eu vou contar. Como repórter. Teve um encontro da ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E os homenageados iam ser o Dr. Jorge Saad, que era o presidente da Bandeirantes, e o ministro das Comunicações da época, Euclides Quantes de Oliveira, comandante Euclides Quantes de Oliveira. Fizeram solenidade, tudo. O seu João me chamou de lado e falou assim, eu vou pegar o comandante, faz uma entrevista exclusiva com ele. Tá bom, seu João. E estava aquela época de abertura política, né? Vai abrir, não vai abrir? Tal. Aí fiz umas perguntas sobre a homenagem da Aberta e tudo, aí falei, vou fazer essa pergunta. Eu falei, comandante, governos estão falando em abertura política. Mas como se pode falar em abertura política se ainda há censura prévia aos noticiários? Emissoras de rádio, televisão, os jornais recebem diariamente mensagens da Polícia Federal de que assunto você pode comentar ou não. Que abertura política é essa? Ele respondeu assim, vocês não acreditam? No nosso governo João Figueiredo, a partir de agora, não existe mais censura prévia. Ninguém é obrigado. Tem que ter responsabilidade com o que vai noticiar. Mas censura prévia, vocês podem falar do assunto que vocês quiserem. Quando eu vi isso, eu falei, não é possível. O senhor João me chamou de lado e falou assim, põe isso aí no ar, porque eu estava com o gravador, né? Então eu ia lá no telefone, tirava o bocal, punha o jacarezinho. Jacarezinho. Lembra? Jacarezinho era uma ligação que você fazia no bocal do telefone. Isso. Que não tinha como transmitir por celular, que nem hoje. Não tinha. Era no orelhão, muitas vezes. Né? Orelhão, a gente abria. Mas deu uma repercussão. Eu fui entrevistado pela Veja, pelo Estado de São Paulo. Olha, só aqui no Gente da Bandeirantes, acho que uns 4, 5 dias seguidos, o Jomir, o Zé Paulo e o Salomão repetiram essa reportagem. Quer dizer, não foi mérito meu. Foi o mérito de ter conseguido ele dar essa resposta do fim da censura. Foi muito legal. Que legal, parabéns. Legal. Quantas histórias, imagina. E perrengue, assim, já passou algum perrengue na carreira, assim, de aquela história que foi um apuro, foi difícil de sair? Foi a do Papa mesmo, né? Foi lá no Amazonas, em Manaus. Era a última... Que Papa que era? O João Paulo II. João Paulo II. De lá ele ia voltar para o Vaticano. E eu fui com o Nenê Garibe, que era operador de som, e nós fizemos, no dia da saída dele, a última missa dele, no centro de Manaus. Sabino, no quarto, um calor desgraçado. Desde as 6 horas da manhã, a missa começou às 9, acabou às 10h30. Bom, transmitindo. Aí eu cheguei para o Nenê Garibe, no Amadeu Garibe, falei... E agora? Bom, agora nós vamos para o aeroporto, Brigadeiro Eduardo Gomes, fazer a saída dele. Eu falei, mas da onde? Não, vai ter uma sala de imprensa. Eu falei, Nenê, qual a chance de eu entrevistar o Papa João Paulo II? Ele falou, nenhuma. Eu falei, estou num bagaço desgraçado, estou suando. Vamos fazer o seguinte? Ele falou, o quê? Nós vamos para o hotel, ar-condicionado, vai transmitir para a televisão, eu vou assistir como se eu estivesse lá. Certo? Ele falou, responsabilidade sua? Eu falei, deixa comigo. Só você não vai caguetar.
Não é você que vai ligar para a Bandeirantes e botar no ar, no telefone? Falei, então, você não conta e nós estamos. Eu vou falar que eu estou aqui na sala de imprensa. Dito e feito. O Zé Paulo chamou 2h30 da tarde e ele ia partir às 3 horas da tarde. Eu chego, 5 minutos depois, estava lá, acaba a energia elétrica. No hotel que eu estava. Naquele trecho do Amazonas. Meu, deu aquele branco. Eu não estava vendo mais a televisão. Estava sem a televisão. E o telefone funcionava. Só que eu não estava vendo. Bom, comecei a ler as homilias dele e tal. Enrolando, mas sabe, não é fácil. Você fala 25, 30, 35 minutos. Sem ver nada, né? Não sabia o que estava acontecendo lá. Mas deu 3 horas em ponto, Sabino. Eu falei, nesse momento, Sua Santidade o Papa João Paulo II se despede das autoridades civis, militares e eclesiásticas e parte rumo ao Vaticano. Com assistência técnica de Nenê Amadeu Garibe, o repórter Pedro Luiz Ronco. Mas não deu 5 segundos dentro do Zé Paulo. Pedrão! Foi, Zé Paulo. Aonde você está? Eu falei, estou em Manaus. Não vem com palhaçada, onde você está? Eu falei, por que, Zé Paulo? Porque ele ainda não saiu. Porque aqui não tinha acabado a energia elétrica. Ele estava transmitindo. E o Papa ainda estava, desculpa, no aeroporto. Você sabe o que é, Zé Paulo? Eu estou com quase 40 graus de febre. Eu vim aqui para o hotel, e não estava aguentando o calor, estava passando muito mal. Mentira. E aí acabou a energia elétrica e falou, então você vai fazer o seguinte, seu... E foram umas palavrinhas, sabe? Não muito legais. Você vai ficar na minha escuta, eu vou falar e você fala o que eu falar. Repete o que eu vou falar até ele sair do aeroporto. Pô, que parceiro, hein? Parceiraço, hein? Só que tem uma coisa, Sabino. Já tinha falado que ele já tinha partido. Eu ia falar o quê? Voltou. Não. Peguei, botei o dedo no fone, a ligação caiu com o Zé Paulo. E quando cheguei aqui, você não vai viajar mais. Você é um moleque. Zé, eu estava doente, Zé. Perdoa, lógico. Ele é uma pessoa maravilhosa. Essa acho que foi o maior sufoco que eu passei. Agora... Olha que história sensacional. Ronco, eu queria saber como é que foi essa transição, né? Sair da reportagem das ruas, de um jornalismo mais factual, para fazer a Hora do Ronco na Band FM, e que é um sucesso absoluto há 3 décadas, né? São 37 anos. A época que me convidaram para fazer, que eu fazia, para ganhar um cachezinho a mais, eu fazia boletim de trânsito para FM. E aí veio o João Carlos Ribeiro, o Joca, para ser diretor do FM. Desculpa, então... Imagina. Vamos pegar um copinho de água aqui, por favor. Cigarro, desgraçado. E veio o Joca e me falaram que ele ia me mandar embora. Que ia mudar toda a equipe. Eu falei, nem me conhece. Como é que vai mandar embora? Aí mandaram me chamar para conversar com ele e tal. E não ele ia mandar embora porcaria nenhuma. E ele ia entrar no ar na segunda-feira, como o apresentador do programa. Eu entrei dando boletim de trânsito, eu falei de tudo que você possa imaginar. Eu falei, você vai mandar embora mesmo? Falei, o diabo, que não gostava das músicas que tocava na Band FM, entendeu? que eu gostava de música nacional, eu gostava de chorinho, fica tocando essas músicas estrangeiras que ninguém entende porcaria nenhuma. E não dei uma informação de trânsito. Falei, agora ele tem motivo para mandar embora. Olha a água aqui. Obrigado. Quer me mandar embora? Agora manda, né? E aí, ele acabou gostando. Aí ele me chamou. Na mesma segunda-feira que eu entrei no ar com ele, falou, tá, eu sou o Jogo, eu sou o Ronco e tal. Falou, maravilha o que você fez. Nós estamos precisando de uma pessoa que seja alegre, descontraída. Mas você não vai mandar embora? Não, quem foi que vai mandar embora? Eu quero que você vai entrar agora 5 minutos por dia, vai pedir uma música bem popular, bem chata, e vai falar que as músicas da rádio são ruins, mas pelo menos dá uma informação de trânsito. Eu falei, tá legal. 2 meses depois ele falou, você vai fazer um programa aqui na rádio. Que programa? A Hora do Ronco, o que você acha do nome? Eu falei, maravilha, meu sobrenome e tudo. Eu falei, mas com uma condição. Não vai ter script, não vai ter texto, não vai ter nada. Nós vamos conversar com o ouvinte, só falar bobagem, sacanagem e besteira. Pode ser? Pode ser. No dia 3 de novembro de 87 começou a Hora do Ronco. E tá
Tá até hoje aí, né? Graças a Deus, com bastante audiência. E continua com o mesmo sentido, com a mesma orientação. Só brincadeira, cada dia a gente faz uma pergunta, brinca com os ouvintes, eu esculacho com os ouvintes. Às vezes eles acabam comigo também, né? Mas tem uma coisa, eu não ligo para casa de ninguém, Lopato, Sabino. Eles ligam para responder a pergunta e estão sabendo que você é um cavalo no ar, né? Aliás, eles falam, como você é cavalo? Está dando certo, eu adoro. Eu vou falar uma coisa, eu adoro fazer a Hora do Ronco, porque eu, como jornalista, até é difícil falar isso, vocês que são jornalistas, porque se a gente for falar a verdade, de cada 10 notícias que a gente divulga, pelo menos 6, 7 são tristes. É verdade ou não é? É verdade. Difíceis. Até no trânsito. Você nunca dá uma notícia boa no trânsito, não é verdade? Até porque a boa notícia não é notícia, né? Assalto, não é verdade? Fome, desemprego. E foi, então na Hora do Ronco vai ser só sacanagem. E continua fiel à sacanagem. Humildade de Pedro Luiz Ronco falar que a Hora do Ronco tem bastante audiência. É líder de audiência em São Paulo, em boa parte do país, há muitos anos, inclusive pela Band FM, que é aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. 14 anos sem perder um mês. Agora, Ronco, me Olha fala lá. uma coisa. Fazer um programa que faz as pessoas rirem, faz as pessoas se divertirem logo de manhã. Eu fico pensando que é uma arte, porque nem todo dia você tá bem, né? E você tem que fazer as pessoas ficarem bem. Já no meio do programa já ligaram para dizer que minha avó tinha falecido. Só que o ouvinte não tem nada. Você está com problema com filho, você está com problema de doença, problema de dinheiro, sei lá, de qualquer problema. O ouvinte não tem nada a ver com isso. Ele está preparado para ouvir o quê? Para dar risada. O programa Hora do Ronco é palhaçada. Não pode ter momento de tristeza. Por mais problemas que você tenha tido, você... Até, veja só, em 1997, eu estava com a minha mãe muito mal, tinha câncer, desenganada, não é verdade? E eu tinha que fazer o programa. Então eu fazia o programa até as 9 da manhã e ficava no hospital até 10, 11 horas da noite. Alguém ia para ficar com a minha mãe depois, um primo, um sobrinho, e ficava com ela lá, para eu poder ir para casa, para voltar no dia seguinte, às 6 da manhã, fazer o programa. Isso, ela morreu num domingo, no dia 13 de agosto de 97. No dia 31 de julho, cheguei para o Joca, que era o diretor, falei, Joca, não tenho mais em condições de falar bobagem, brincadeira e tudo com minha mãe desse jeito. Eu queria que você me desse aí uma licença que não vai demorar. Infelizmente, minha mãe vai falecer rápido. Ou não, fica em casa até quando você puder voltar. Então eu saí na sexta-feira, mesmo no domingo dessa sexta-feira, dessa semana, ela faleceu. Fiquei uma semana em casa e voltei. Quer dizer, ouvir tem alguma coisa a ver com o meu problema? É verdade ou não é? É verdade, é verdade. A gente tem que... Profissional, né? bola pra frente. E eu adoro o que eu faço. E olha, o que eu já fiz de sacanagem. Posso contar uma história? Boa, Conta. Deve. Já ouviu falar do senhor João Jorge Saad? Um pouquinho. Tem um quadro dele aqui na pilastra. Aliás, é o nome desse estúdio. Da Band FM, eu falei, eu boto a Hora do Ronco, eu me aposento. Os caras falam, não vão botar para você se aposentar. Mas não é isso. E o seu João, meu pai trabalhava na casa do seu João também, eletricista, e cuidava da casa dele, o doutor Ademar de Barros, que era sogro do seu João, morava na rua Albuquerque Lins. Sim, avô do João Carlos Saad, hoje o nosso presidente. Bom, gente. Não, imagina, vamos lá. Bom, e aí eu fazia cursinho para medicina. Queria ser médico, olha só que porcaria. E aí meu pai faleceu de repente, e o seu João e o Johnny foram no velório do meu pai. Aí vieram conversar comigo, falou, e agora? O que você vai fazer? Eu falei, nem condição. Eu não estudei, era vagabundo para diabo, para entrar em escola, não paga escola do governo e não tenho dinheiro para pagar faculdade. Ele falou, não, se você entrar, eu financio a sua faculdade. Eu falei, não faz, às vezes no interior de São Paulo, de outro estado. Eu falei, não. Ele falou, então por que você não faz jornalismo? Eu falei, por que, seu João? Bom, você vai trabalhar comigo lá na Bandeirantes. Eu acho que você é um cara espontâneo, tudo alegre. Tá bom.
prestei vestibular na primeira turma da Faculdade do Objetivo, de jornalismo. Entrei e não tinha dinheiro para pagar a matrícula. Peguei e consegui para falar com o senhor João. Vim aqui, me apresentei, mandei falar que era filho do Vicente Ronco e tal. Meu pai tinha falecido. Fiquei um pouquinho na sala de espera. Ele falou, pois não, como é que vai sua mãe, seu irmão? Eu falei, tudo bem. O que eu posso te atender? Seu João. Desculpa, hein? Tomando uma aguinha aqui, ó. O que eu posso te atender? Eu falei, seu João, o senhor falou, deu a ideia de eu fazer jornalismo? Foi. Então, eu entrei aqui na faculdade e no jornal saía a lista dos aprovados. Levei e mostrei para ele. Ele falou, meus parabéns e tal. Seu João, só que eu não tenho dinheiro para fazer a matrícula. Ele pegou e abriu a gaveta e tirou o talão de cheque. Eu falei, não, seu João, não quero dinheiro. O senhor falou que se eu fizer jornalismo, eu poderia trabalhar aqui com o senhor aqui na rádio. Pegou, ligou para o pessoal e mandou me contratar. Aí eu comecei em setembro de 73. Mas falando da história, eu quero contar essa história com o senhor João. Eu já era editor da Rádio Bandeirantes AM, da nossa Bandeirantes. 840, antigo. E aí eu estava de plantão para fazer o jornal da 13h, o repórter da tarde, num domingo. Então, ia para o ar a 1h e tinha que chegar umas 8, 9 horas, preparar tudo, ver as reportagens que tinha, as notícias e tudo. Só que eu namorava já com a dona Cleide. E o pai dela, meu sogro, não podia voltar para casa depois das 10 horas da noite. Tinha que entregar a namorada às 10 horas da noite. Pô, eu com 20 e poucos anos, que isso? Para casa às 10 horas da noite. Ia para o Paulistano da Glória, aliás, com vários companheiros aqui da Bandeirantes. Ia lá no Sambão. Aí saí de lá, 4h30, 5 horas da manhã. Eu falei, se eu for para casa, dormir, vou direto para a rádio. Fui para a rádio, preparei tudo, deixei quase tudo pronto. Ainda faltavam umas 2 horas para o Ferreira Martins. Já ouviu falar? Um pouquinho também. Ia ler, né? Aí tinha a sala, a redação, e tinha uma mesa comprida, várias máquinas de escrever. Peguei, afastei todas as máquinas de escrever. Peguei 2 listas telefônicas, ainda existiam, pus como travesseiro. A hora que o Ferreira chegar, ele me chama. Peguei, deitei e peguei no sono. De repente, toca no meu ombro aqui. Quem era? Seu João. Seu João, Jorge Salles. O senhor está passando mal? Eu falei, não, senhor João. O senhor tem olho? O senhor está suando? O que está acontecendo? Não, senhor João, aqui. Morreu a mãe de um amigo meu. Eu passei a noite inteira no velório. E vim direto. Falei, mas o senhor está vai lavar o rosto e tal. Você já terminou o noticiário? Eu falei, já. Então vai embora. Falei, não, preciso esperar o Ferreira, preciso falar para ele umas coisas. Vai lavar o rosto. Eu falei, tá bom. Nossa. Bom. Passou, foi pro ar. A gente tá em cima da hora, viu, Pedro? Bom, 3 dias depois encontro. O senhor João me encontra, bateu no ombro. Como vai, senhor Pedro Ronco? Tudo bem? Eu falei, tudo bem, senhor João. Quem que o senhor matou hoje? Eu levei um susto e falei, hoje eu não matei ninguém, senhor João. Sensacional, Pedro Ronco aqui hoje no Talentos da Band, muito contando legal. A história do rádio. Esse tem a história do rádio, a história da Bandeirantes. A gente conversaria com ele a tarde inteira. Infelizmente não dá, Lupato. Chegou o fim de semana. Ronco, brigadão, viu? Eu quero, Lupato, Sabrina, muito obrigado. Foi um prazer voltar aqui a esse microfone. E desculpa o acesso de tosse aí, tá? Não, sem problema. Velhinho não, idoso é difícil. Mas eu espero outras oportunidades para a gente conversar sobre essa querida Bandeirantes, tá bom? Bom Foi final de semana. sensacional. Eu sempre me despeço, tenho que falar uma frase que, sabe, não pode deixar de Vai lá. Vai, Corinthians! Bom, boa tarde. Bom fim de semana a todos. Manhã Bandeirantes está de volta na segunda-feira, às 10 da manhã. Muito obrigado pela audiência e companhia. Nós voltamos na segunda. Eu desejo um ótimo fim de semana a você que esteve conosco. Mas continue